Capitão América, Admirável Mundo Novo ou Capitão América 4 para os íntimos está perto da sua estreia. E é por isso que eu vou discutir aqui com você, nos comentários, nesse vídeo e em todo lugar, o Isaiah Bradley. Vamos falar um pouco sobre a sua história nos quadrinhos, a sua história no MCU e como pode ser o personagem dele em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, que já tá dando o que falar. A gente já viu o personagem dele fazendo um negocinho meio chato aí nos trailers. Então, vamos conversar, vamos falar sobre Isaiah Bradley, que é o primeiro Capitão América negro. No MCU, a história de Isaiah Bradley se passa ali perto da Guerra da Coreia, onde ele foi sujeito a testes para uma tentativa do soro do super soldado na década de 50. Ele foi o único bem-sucedido e ele chega a performar até missões para matar o soldado invernal, mas ele falhou, não aconteceu. Aí, os militares dos Estados Unidos, eles resolvem deixar o seu Capitão América negro de lado. Como o próprio Isaiah Bradley do MCU fala, eles nunca aceitariam um Capitão América negro. E assim Isaiah Bradley é relegado ao esquecimento. Isaiah Bradley, deixado de lado, tem a sua morte forjada pelos militares dos Estados Unidos. Depois ele é preso, ele acaba encarcerado e também, depois de solto, ele acaba assim criando o seu neto Elijah Bradley. Nos quadrinhos, a história é um pouquinho diferente. A história dos quadrinhos do Isaiah Bradley, no caso, é o seguinte: ele fazia parte do projeto Renascimento, também a fim de criar o soro do super soldado. Só que ele foi para a Europa, na época também da Segunda Guerra Mundial, para lutar na guerra. E aí isso foi visto como uma certa traição pelos militares, etc e tal. Enfim, deu ruim também e os militares acabaram aprisionando Isaiah Bradley. O Isaiah, nos quadrinhos, como eu falei aqui, ele tem o neto, que é o Elijah Bradley, ou Eli Bradley para os íntimos, conhecido como Patriota. O Patriota é um membro dos Jovens Vingadores, é um dos personagens que está aí nos rumores de que pode participar dos Jovens Vingadores ou dos Champions, né? Se tivermos aí a mudança do nome da equipe para esses novos Vingadores que a gente deve ver no MCU. E o Eli, diferente do Isaiah Bradley, ele não adquiriu seus poderes diretamente do soro do super soldado e também não adquiriu seus poderes diretamente por conta de nascimento devido à sua hereditariedade com Isaiah Bradley. No caso, o Elijah Bradley, ele já tinha nascido nos quadrinhos na época em que, tanto nos quadrinhos, né, quanto no MCU, na época que o Isaiah já tinha, os pais, né, do Elijah, no caso, já tinham nascido antes do Isaiah ter o soro. Então, o Elijah, ele só consegue o soro do super soldado quando ele sofre uma tragédia, ele tenta seguir os passos do seu avô herói, ele sofre um revés, acaba internado, necessita de uma transfusão de sangue. O Steve Rogers até se oferece para doar sangue para o Eli Bradley, mas o Isaiah Bradley faz essa doação. E a partir dessa transfusão de sangue que o Elijah Bradley, enfim, ele adquire os seus poderes, o soro de super soldado e assim ele vira o Patriota. A gente tem no MCU o Isaiah Bradley também, como a gente viu em Falcão Soldado Invernal. Ele também vai fazer parte de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. O Isaiah, coitado, o Isaiah vai sofrer nesse filme. Por quê? Porque ele aparentemente vai ser incriminado pelo líder de uma tentativa de assassinato ao presidente Ross, presidente Harrison Ford, o presidente Hulk Vermelho também. O Isaiah, ele tá nessa sala, ele foi levado lá junto com o Sam Wilson, junto com o novo Falcão, para um momento em que vai haver um reconhecimento dele como um dos Capitães Américas, né? E também como alguém relevante para os militares dos Estados Unidos e para o país como um todo, né? Só que nesse momento, os rumores de Capitão América 4 nos dizem que vai haver uma espécie de sinal que vai ativar o Isaiah Bradley como se ele fosse o Soldado Invernal. Da mesma forma que o Soldado Invernal, né, o Bucky, é ativado a partir daquelas mensagens, daquelas palavras em código no livro da Hydra, parece que o Isaiah Bradley deve ser ativado de alguma maneira e ele vai perder a cabeça e vai tentar assassinar o presidente Ross. Ele vai tentar cometer essa tragédia aí para os Estados Unidos da América, tentando matar o presidente Ross.
Só que o Isaiah vai ser impedido, né? Muito provavelmente o Sam Wilson vai conseguir segurar ele. O presidente, como a gente já imagina, né, ele vai ser resgatado. Não deve ser nesse momento que ele deve se tornar o Hulk Vermelho, porque pelos trailers, pelos teasers, né, dá a entender que o Hulk Vermelho ele vai aparecer melhor mais pra frente. Ele vai aparecer quando ele tá pé da vida nos discursos que ele dá do lado de fora. E essa cena se passa dentro da Casa Branca, né? Então parece que não vai ser esse momento que o presidente Ross vai se tornar o Hulk Vermelho. O fato é, o Isaiah Bradley acaba detido, Isaiah Bradley acaba preso novamente e a gente vai ver ele de uniforme laranja detido. O Sam Wilson parece que vai visitar o Isaiah Bradley e, meus amigos, minhas amigas, o Isaiah Bradley só sofre nesse MCU, pelo amor de Deus. Eu espero que ele tenha, assim, a inocência dele provada e que o complô do líder, que é quem parece ser o responsável por essa ativação desse sinal, enfim, o responsável por essa conspiração que a gente vai ter em Capitão América 4, seja revelado e assim o Isaiah seja libertado, né? Porque como a gente falou aqui no início do vídeo, contando um pouco da história dele, um resuminho, bem resuminho mesmo, o Isaiah Bradley é um personagem muito injustiçado, tanto nos quadrinhos quanto no MCU. Foi um personagem que comeu o pão que o diabo amassou. Então, a gente vê-lo novamente nessa posição em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, pelo menos pra mim é bastante incômodo. Mas eu entendo que para reforço do personagem do Sam Wilson como novo Capitão América, isso é necessário, porque eles têm essa relação desde Falcão e Soldado Invernal. O Isaiah Bradley, quando foi descoberto pelo Sam Wilson, deu vários conselhos para o Sam Wilson. O Sam vê no Isaiah uma inspiração também. Então o Isaiah ser detido dessa forma mais uma vez é um golpe muito grande para o Sam, a ponto talvez até de motivá-lo a segurar mais essa marimba, a segurar mais o escudo e ser o Capitão América que ele precisa ser, que o povo precisa que ele seja. Eu acredito até, e isso aqui não tem rumor, tá? Eu não lembro de ter lido isso em lugar nenhum, é apenas uma suposição minha, um chute. Eu acredito que o Isaiah Bradley possa ir de base. O Isaiah Bradley pode morrer nesse filme, né? E isso seria talvez um nível de motivação a mais para o personagem do Sam Wilson, mas não apenas para ele, como também para o Elijah Bradley se tornar o patriota e a gente ter mais detalhes disso, claro, no filme dos Novos Vingadores, né, Jovens Vingadores e dos Champions, que deve estar programado para depois de Vingadores Guerra Secreta. A gente vai ter primeiro Vingadores Doomsday em maio de 2026, por enquanto, e depois teremos Vingadores Guerras Secretas em maio de 2027. Os filmes dos Jovens Vingadores devem ser depois disso, depois de um possível aí soft reboot da Marvel no MCU. E a morte do Isaiah Bradley, infelizmente, né, seria uma grande força motriz para esses dois personagens, tanto para o Sam Wilson como o Capitão América, quanto para o Eli Bradley, para o neto do Isaiah, o Patriota. É triste, seria muito triste na minha opinião, porque o Isaiah é um personagem que merece ser reconhecido dentro do MCU, tá? Ali pelo público, pelo povo americano dentro do MCU e também por vocês, né? Por nós também. O Isaiah ele merece ser reconhecido porque ele sofreu bastante durante os anos de vida dele como Capitão América. Então, a gente vê esse personagem mais uma vez nessa trajetória, apenas para reforçar o Sam Wilson, entendo como questão de narrativa, como questão de roteiro. E como fã, eu torço para que ele encontre um final feliz em Capitão América 4, assim como torço para que Sam Wilson consiga entregar a segurança aí do escudo que a gente precisa para Capitão América 4 Admirável Mundo Novo e ver ele ser o líder que talvez os novos Vingadores precisem para enfrentar o Doutor Destino em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. O Anthony Mackie, inclusive, só antes da gente fechar aqui, eu conversei com ele rapidinho ali na D23, perguntei como é que ele faria para derrotar o Doutor Destino do Robert Downey Jr. E aí ele respondeu para mim falando assim, eu tenho um ótimo gancho de direita. Então quero ver, Anthony Mackie, quero ver esse Sam Wilson aí com esse gancho de direita segurando o Doutor Destino de Robert Downey Jr. em Vingadores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se não gostou, deixa o like também, e aí espalhe pra galera e comente aqui o que é que você espera do Isaiah Bradley em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, que deve estrear em fevereiro nos cinemas. A gente se vê em mais vídeos no Omelete. Tchau, tchau.